Vamos ver essa matéria aqui do Intercept sobre o Holocausto, sobre a questão de Gaza, que é um assunto que não vai sair do noticiário tão cedo, que o Lula pautou. Então é muito importante para a gente manter. Estamos com quase 200 visualizações. Vamos contribuir aí com superchats, que é bastante importante, gente. Vamos lá. Quem não relativiza o Holocausto, relativiza a dor alheia. Lula apontou o dedo para uma barbárie com a fala sobre o Holocausto e a imprensa só discute o dedo. Em termos de jornalismo, isso é vergonhoso. Texto do Roberto Katz, jornalista, já trabalhou em veículos como a revista Piauí e os jornais O Globo e a Folha de São Paulo. Também assinou textos no jornal britânico The Guardian e na revista americana Nautilus. Tem um prêmio ESSO de reportagem, um Jabuti, na categoria reportagem, pela publicação Livro dos Bichos. Integrou as equipes do Greg News, que é o programa do Gregório do Vivier, e do grupo de ativismo ambiental Gabinete dos Bichos. Vamos ver aqui. Esta foi uma semana em que a imprensa brasileira parece ter cantado um samba de uma nota só. Opa, só. Eita, não, espera aí. Que acho que deu um probleminha. Aí, agora sim. Esta foi uma semana em que a imprensa brasileira parece ter cantado um samba de uma nota só, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparar o genocídio cometido por Israel em Gaza ao Holocausto. A mensagem enviada pela grande mídia, salvo poucas exceções, foi a mesma. O Holocausto não pode ser relativizado. E eu me pergunto, por quê? À luz da definição mais ortodoxa, eu não sou exatamente judeu. Meu pai é, mas minha mãe era católica, o que me torna um goi. Não fiz bar mitzvah, tampouco fiz a minha primeira comunhão e fui poucas vezes à sinagoga. Entendo, no entanto, que o judaísmo é parte da minha identidade. Ele está no meu sobrenome, na minha pele clara, Askenazi, no meu pênis circuncisado e nos jantares de Yom Kippur e Rosh Hashanah oferecidos na casa do meu tio quando eu participo das rezas em hebraico. No frigir dos ovos, eu sei que eu estaria na linha de tiro se houvesse um novo ciclo de perseguição ao povo judaico, portanto, eu sou judeu. Eu não estudei história em escola judaica, mas fui educado pelo meu pai a carregar tanto a melancolia quanto a ira dos nossos antepassados que sobreviveram ao Holocausto. Eu tinha 8 anos em 1990 e me lembro da tristeza dele quando a Argentina foi derrotada no final da Copa para a Alemanha. Sim, a Argentina de Maradona, que havia derrotado o Brasil nas oitavas de final e contra a qual todo torcedor canarinho salivava com desejo de vingança, mas não na minha casa. Dizem que o futebol nunca é apenas o futebol, nesse caso, política, história, ódio, trauma, educação e, claro, sobrevivência. Judeu que era judeu deveria detestar a Alemanha. Antissemitismo sempre foi um tema, uma ameaça velada à espreita que pairou sobre as conversas na nossa casa. Evoco outra situação, esta ocorrida quando ele era professor e eu aluno na mesma universidade, há cerca de 20 anos atrás. Ele veio a mim pálido, em choque, quase chorando, para avisar que aquilo que sempre temera havia finalmente acontecido. Um aluno respondera a uma questão com um texto antissemita. Pedi para ver o texto, não havia antissemitismo. Isso me remete muito ao que aconteceu nesta semana, em termos de reação da comunidade judaica à fala de Lula contra o massacre em Gaza. A fala, cabe frisar, era comovedora e humanista. Lula criticava a indiferença dos países que haviam interrompido a ajuda humanitária a Gaza sob a suspeita de que o dinheiro poderia estar sendo desviado. A acusação feita por Israel, jamais confirmada, é de que havia 7 integrantes do Hamas na Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados na Palestina, no Próximo Oriente. Foi o suficiente para que os Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, Itália, Irlanda, Canadá e Austrália cortassem a ajuda a milhões de palestinos. Quando eu vejo ao mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual o tamanho da consciência política dessa gente e qual o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio, ele disse.
Pouco depois veio a frase que geraria alguma celeuma diplomática e a histeria midiática. O que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. A reação da comunidade judaica no Brasil me lembrou de alguma forma a reação do meu pai 20 anos atrás. O aluno não estava sendo antissemita e Lula tampouco. Mas de que importa? Eram não-judeus se arvorando em cutucar as feridas do povo judaico, e isso já era razão para acionar o alarme do antissemitismo. Eu não compartilho desse alarme, talvez por ser de outra geração, mas consigo entender de onde ele vem e por isso o acolho. Hitler ficou no poder de 33 a 45, período em que aviso nenhum, grito nenhum, alarme nenhum impediu que 6 milhões de judeus fossem brutalmente exterminados. Fim do terror, a lição que ficou de um aprendizado pavloviano a partir do sofrimento foi: ao qualquer sinal de fumaça, por menor que seja, grite. Melhor apagar um fósforo com um extintor a correr o risco de que o fogo pequeno se alastre. E a estratégia funcionou muito bem. Quase 80 anos depois, permanece mínima a ameaça de um retorno generalizado do antissemitismo. O problema é que nem toda fumaça é sinal de fogo. Sei que eu estaria na linha de tiro se houvesse um novo ciclo de perseguição ao povo judaico, portanto, eu sou judeu. O que eu não sou capaz de acolher é a reação da imprensa e de gente da imprensa que deveria primar por uma reação sóbria e desapaixonada. O jornal que eu assino, o Globo, parece ter mudado sua redação para Jerusalém, ou para o Palácio do Planalto, onde parece estar ocorrendo tudo o que importa no massacre de Israel contra Gaza. Criticar é legítimo, mas comparar ao Holocausto é antissemita, disse Guga Chakra numa chamada publicada na capa do jornal no dia 18. No dia seguinte, a capa trazia chamadas para um editorial. Ao comparar Israel a nazistas, Lula agride a história. Uma coluna de Merval Pereira, Lula cometeu erro diplomático, histórico e ideológico. Outro dia, vi um tweet do Álvaro Pereira Júnior dizendo assim: por devoção incondicional a um político, a gente nesta rede relativizando o Holocausto. Relativizando o Holocausto. Era só esse o tweet. Bem, eu sou esse tipo de gente e não é por devoção ao Lula. Sou capaz de relativizar o Holocausto porque acho injusto o povo judeu ter o monopólio do sofrimento e acho burro colocar o Holocausto como um patamar inatingível da barbárie, como se apenas Hitler e a Alemanha nazista tivessem sido capazes de tamanha monstruosidade. O extermínio, o genocídio e a desumanização estão na base da sociedade ocidental. O Holocausto é insuportável porque representa essa lógica levada a uma escala industrial, absurdamente perversa, mas também por ter ocorrido no jardim de casa. Ele é o genocídio tão presente em séculos de domínio nas Américas, da Ásia, da Oceania e da África trazido para a Europa. É o extermínio de corpos que não eram corpos de negros, indígenas ou dos indianos, eram corpos brancos. Quem diz isso é o sociólogo britânico e negro Kehinde Andrews, que escreveu um livro brilhante chamado A Nova Era do Império. Eu cito um trecho a respeito do genocídio levado adiante pelos britânicos na Austrália. A ideia da violência sofrida pelo povo judeu nas mãos dos nazistas é única, só é verdade se o sofrimento, a tortura e a brutalidade infligido àqueles que não são considerados brancos forem descartados. Os horrores dos campos de concentração são inquestionáveis, mas elevar o Holocausto ao status de mal primário cometido no mundo tem ainda a vantagem de desviar o olhar da brutalidade que a Europa exerceu sobre o planeta. Quem não relativiza o Holocausto está relativizando a dor alheia, está dizendo que uma família armênia assassinada no genocídio feito pelos otomanos durante a Primeira Guerra Mundial tem menos direito à dor do que uma família judaica assassinada pelos alemães durante a Segunda Guerra. Que os milhões de indígenas exterminados nos Estados Unidos, onde de fato ocorreu uma solução final, dado que não sobrou ninguém para contar a história, não se comparam aos milhões de judeus exterminados na Europa.
Aliás, o termo genocídio, segundo Kerim Andrews, só passou a existir no Ocidente a partir do Holocausto. O que ocorria antes recebia apenas o nome de colonização. Dor não se quantifica, uma criança sem um braço, sem uma perna, sem uma família aguardando uma cirurgia, não raro feita sem anestesia num hospital depauperado em Gaza, não me parece distante em termos de dor e trauma de uma criança sobrevivente de Auschwitz. Um navio negreiro lotado, com pessoas vivas dormindo meses sobre cadáveres ou sobre pessoas também vivas, também jogadas no mar para aliviar o peso do lastro, não se distancia em termos de desumanização de uma câmara de gás. Colocar o Holocausto como dogma, o padrão ouro da barbárie, só uma vez atingindo nos faz ter a doce ilusão de que a humanidade seria capaz de repetir tamanho ato. E neste ponto eu devo concordar que Lula errou, mas por outro motivo. Errou porque não foi só durante o Holocausto que o Ocidente foi capaz de tanta desumanidade. Foi durante a colonização das Américas por Portugal e Espanha. Foi durante a colonização da África pela Bélgica, França e Alemanha. Foi durante o disparo de 2 bombas atômicas, com 2 dias de intervalo, tempo suficiente para evitar que a segunda fosse acionada, dos Estados Unidos no Japão. A lista é interminável. A população civil de Gaza vive hoje um massacre, 80% das pessoas não tem mais onde morar, falta comida e água, uma criança morre a cada 10 minutos. A tragédia é tão grande que fez surgir um novo acrônimo, o WCNSF, Wounded Child No Surviving Family, ou Criança Ferida Sem Familiares Vivos, para dar conta dos meninos e meninas que chegam nos hospitais com ferimentos graves, sem um único parente vivo para acolhê-los. Os hospitais são invadidos pelo exército israelense. Por isso, do ponto de vista moral, vejo a fala de Lula como um acerto. É preciso deixar claro a amplitude do trauma provocado por Israel. Lula apontou o dedo para uma barbárie, mas desde então a imprensa só discute o dedo. E isso, em termos de cobertura jornalística, é vergonhoso. É também vil, porque ignora que talvez seja a principal missão da imprensa, a de evitar a barbárie. Que fique claro, a defesa que faço não é de Lula, é do respeito às outras dores, tão brutais quanto a do Holocausto. Proponho um exercício hipotético de imaginar que a frase dita por Lula terminasse assim: o que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando os portugueses resolveram matar os indígenas no Brasil. Não haveria incidente diplomático e Benjamin Netanyahu perderia o seu bode expiatório para desviar a atenção enquanto segue cometendo as suas atrocidades. E também não haveria a indignação altiva da nossa nobre imprensa. Mas por quê? Eu não desmereço a dor nem o horror do Holocausto, mas também faço questão de que nenhuma outra dor seja desmerecida. Porque a dor sofrida por um dos meus antepassados num campo de concentração não pode ser nomeada, mas a dor sofrida por um antepassado de um indígena pode, ou por um africano que foi sequestrado, acorrentado, enfiado à força num navio, transportado contra sua vontade para outro continente, extirpado da sua família, do seu país, da sua língua, da sua religião e ainda obrigado a trabalhar justamente para quem lhe fez tanto mal. Por que essa dor é aceitável? Obrigado pelo Pix, Sandra. Imagino que isso tem a ver com o poder financeiro e político de ditar a interpretação da história. Os judeus tiveram, e é ótimo que tiveram depois do Holocausto, a população negra e indígena do Brasil não tiveram isso. Escrever esse texto me faz ter um ônus triplo, por isso tardei um pouco a enfrentá-lo. Me dispõe contra a minha própria família, só nessa semana foram 2 desentendimentos, e com a minha classe profissional. De quebra, ainda me faz correr um risco de ser taxado de judeu antissemita, por contestar aquilo que não pode ser contestado. Por isso, acho importante enfatizar uma vez mais, eu não desmereço nem o horror do Holocausto, mas faço questão de que nenhuma outra dor seja desmerecida. Gostaria que a imprensa pudesse ter a dignidade de abandonar os comentários sobre o dedo do Lula e voltasse a comentar o cenário para onde o dedo aponta. O massacre cometido pelo Estado de Israel contra os palestinos. E os linguistas de plantão, pouco me importa se o nome disso é genocídio, morticínio ou crime de guerra. Dor é dor, barbárie é barbárie, e a barbárie nunca pode ser
hierarquizada, meus queridos e minhas queridas. Esse texto é excelente. Eu acho que é o melhor texto sobre a fala do Lula, sem puxar o saco do Lula. É incrível e muito bom mesmo, assim. Pra gente manter aqui a nossa live. Galera, a gente